My name is Lance Preston. When I was a boy, my family moved into a house that I soon discovered was haunted. The things I encountered have stayed with me forever. Ever since then, I have been obsessed with trying to capture proof that these things were real. Come along with me and my team of skilled paranormal investigators as we dare to venture into some of the most haunted locations known to man, spending the night and capturing everything on camera. If you're ready, it's time to have some grave encounters. Video production company here in Anaheim, California. We focus mainly Olá, on reality pessoas! television Aqui shows. quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Hoje resolvi falar do chocante e controverso Grave Encounters, franquia que já foi sugerida aqui. Juquiba, e o filme que eu sugeri? Tô pedindo há uns 3 ou 4 anos. Eu volto a dizer, eu anoto tudo. Pro filme que você pediu estar aqui, acredite, é questão de tempo. Bom, então vamos pra história dos filmes. Você já sabe que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabe que esse vídeo tem spoiler, então preparados ou não, partiu. Muito bem, Grave Encounters era um reality show da TV a cabo norte-americana. Isso tudo é fictício. O reality consistia em quê? 4 jovens que se intitulavam investigadores paranormais visitavam lugares com fama de assombrados para testar essa teoria. Armados com equipamento de alta tecnologia da época, para gravar qualquer tipo de fenômeno inexplicável nos lugares onde iam, o grupo formado pelo apresentador Lance Preston, a sonoplasta Sasha Parker, Matt White e o cameraman Tyrell Carter, conhecido como TC, nada mais era do que farsante. Todas as atividades sobrenaturais que eles exibiam em seus episódios eram forjadas, tudo em busca da audiência. Na verdade, é isso que acontece com muito vídeo de supostas aparições pela internet. Mas de saber que tem gente que acredita que essa foto é real, isso inspirou a produção de Grave Encounters a manter o programa no ar, e isso durou 6 episódios. O filme começa com o produtor da série, Jerry Hartfield, explicando isso, garantindo que nenhuma imagem das que a gente veria a seguir tinha sido manipulada. Bom, o episódio 6 de Grave Encounters foi gravado em 20 de março de 2002 e tinha como tema um já abandonado hospital psiquiátrico de Collingwood, no Canadá, conhecido por ser um dos lugares mais assombrados da América do Norte. O prédio foi fechado em 63 e desde então, relatos de aparições de fantasmas eram feitos aos montes. Lance se compromete a ficar confinado no prédio durante 8 horas para tentar gravar tais evidências sobrenaturais que fariam parte do 6º episódio desse seriado. Um dos convidados a participar desse episódio era Morgan Turner, historiador local. Ele explica que o hospital, construído em 1893, não era nem de longe um exemplo a ser seguido, muito pelo contrário. Pacientes eram maltratados lá. O lugar mais servia como uma residência de loucos do que um hospital mesmo, onde o paciente era tratado visando a recuperação, digamos assim. E que uma pessoa naquele prédio tinha ganhado evidência. O Dr. Fredkin, cirurgião que trabalhou no hospital entre 37 e 48. Ele foi um dos responsáveis pela criação da lobotomia, um método de intervenção cirúrgica controverso e polêmico até o... Isso fez alguns pacientes do hospital se rebelarem contra ele e o esfaquearem até a morte, ou seja, cerveja. Algumas outras entrevistas com outras pessoas que passam ou já passaram pelo prédio são feitas e todas as pessoas envolvidas confirmam que fenômenos paranormais aconteciam por ali ainda. Teoria que foi confirmada por um médium convidado pela produção chamado Houston Gray, que nada mais era do que um ator. Bom, eles se trancam no prédio com o combinado de que Kenny, uma espécie de guardião do prédio, destrancasse a porta exatamente às 6 da manhã do dia seguinte, ou seja, agora são 10 da noite. Tendo como estação central o saguão principal desse hospital, o grupo se instala. A equipe testa os supostos espíritos que dizem existir naquele lugar, invocando e chamando por eles, mas nada acontece. Vale lembrar que todos estão encenando essa aventura em busca do sobrenatural. Até que de tanto brincarem com o que não conheciam, os espíritos se revelam e isso deixa o elenco da produção em choque. Mas o Lance... esse, mesmo que em choque, fica entusiasmadíssimo com tudo aquilo. Para ele, provas reais do sobrenatural era o caminho mais curto para a fama e para a fortuna. Se parar para pensar, também é o caminho mais curto para a morte. Enfim, vamos seguir. O prédio começa a confundir o grupo quando Matt vai desinstalar as câmeras, porque agora finalmente faltam um pouco menos de 2 horas para das 6 da manhã, e esse cara cuida de desaparecer. Isso, aliado ao fato de que coisas paranormalmente estranhas aconteciam sim por ali, é o suficiente para TC se desesperar e querer sair daquele lugar de qualquer forma, mesmo que falte pouco tempo para dar 6 horas. As saídas se transformam em corredores. Tipo, a porta por onde entrar no prédio agora não dava mais para fora, e sim para outro corredor, ou seja, estranho demais, é um lugar que muda toda hora.
Passadas 6 da manhã, e agora a equipe toda se desespera porque além de um de seus amigos estar desaparecido lá dentro, Kenny não tinha vindo abrir a porta como prometeu, e as janelas eram intransponíveis. Não tinha como sair dali. É aí então que eventos sobrenaturais intensos começam a acontecer sem o menor pudor, enquanto eles andam pelos corredores tentando encontrar seu colega, mas na verdade o que eles encontraram foi o espírito macabro de uma das pacientes daquele hospital. Na correria, Houston desaparece e é atacado por uma entidade maligna. Agora só temos Lance, Sasha e TC. E não é que correndo e fugindo das paranormalidades do prédio eles encontram o Matt? Vestido de branco, como se fosse um paciente do hospício, ele age como tal. Matt está completamente lunático e inútil ao grupo, mas mesmo assim é o Matt, é o amigo e precisa ser ajudado. TC é puxado por alguém numa banheira de sangue e ele desaparece em seguida. Matt se mata pulando do poço do elevador e agora sozinhos, Lance e Sasha descem até lá esperançosos de que haja uma saída. Mas não há. Eles encontram os túneis subterrâneos que ligam os edifícios, mas o prédio muda. Eles sabem disso. Paredes aparecem sem motivos, portas viram concreto, não tem saída. Desanimados, eles sentam e descansam, e uma névoa inexplicavelmente leva a Sasha para casa do caralho. Sozinho, Lance já aceita seu destino de que independentemente do que aconteça, ele não vai sair dali. E a fome já o faz matar ratos e comê-los. Que porco! Pessoa, fica quieta, vai. Finalmente, uma nova porta surge, e vasculhando, Lance descobre aquela que era a sala de operações do Dr. Fred King, lembra dele? Nessa sala, ele vê símbolos ritualísticos de magia negra, ou seja, cerveja. Até que espíritos o cercam e tentam capturá-lo para ser o próximo na mesa de operação, mas Lance consegue escapar e finalizar enfim o capítulo 6 de Grave Encounters, que não era para ter ido ao ar. O sucesso desse episódio /filme de Grave Encounters na televisão gerou repercussão. Só que assim, se no próprio filme ficou claro que os episódios, pelo menos os anteriores ao sexto, eram forjados, o que impediria esse sexto episódio /filme de ser também? Então, quando esse filme foi lançado, com o produtor dizendo lá no começo que nada no vídeo tinha sido manipulado, houve a comoção de fãs, críticos e vloggers da internet que se mobilizaram e começaram a fazer vídeos mostrando suas opiniões. Alguns, inclusive, defendendo que o que aconteceu no sexto episódio de Grave Encounters era real. Um desses críticos da série era Alex Wright. Alex é um jovem comum, um adolescente promissor que decidiu seguir carreira no ramo cinematográfico e quer, assim como eu, reinventar o terror no cinema. Beleza, vendo os comentários do vídeo que ele postou sobre Grave Encounters, ele recebeu uma vídeo-resposta de um usuário chamado A Morte Espera. Esse vídeo-resposta tinha cenas de Lance Preston, que era um personagem, e o nome do ator era Sean Rogerson, que não tinha no filme, ou seja, como? Ajukiba devia ser um extra do DVD. Não, pessoa, não era. Bom, esse usuário do YouTube que mandou o vídeo pra ele, agora também mandou umas coordenadas, e Alex, como é determinado, procurou saber para onde elas levavam e descobriu que essas coordenadas marcavam o local exato do Hospital Psiquiátrico de Collingwood, no Canadá. Alex tem um mistério em sua cabeça. Afinal, Grave Encounters era real ou não? Bom, ele estava balançado na dúvida, mas tendia a acreditar que sim. Enquanto isso, o usuário A Morte Espera ia mandando mensagens para ele, que atenuavam mais ainda essa tendência. Uma dessas mensagens o levou a Washington, onde morava Sean Rogerson ou o Lance Preston. Acho que então ele estava em casa o tempo todo e você aí achando que ele estava preso no prédio. Calma, tá? Espera. Quem recepcionou o Alex e seus amigos, Trevor e Jared, foi a mãe dele, que dizia que Sean estava bem e tudo mais, mas era mentira. Ela sofria de demência, ou seja, não falava nada com nada. Tudo isso só deixava Alex mais obcecado ainda em descobrir se aquele filme era verdade ou ficção, embora a essa altura ele já esteja decidido de que Grave Encounters era real, mas ainda precisava de uma evidência concreta. Essa obsessão levou Alex a Los Angeles, à procura de Jerry Hartfield. Onde eu já ouvi esse nome, Juquiba? Lá no começo. Jerry Hartfield era o produtor do reality, então Alex viajou até Hollywood só para conversar com ele, com uma câmera escondida por sinal, e Jerry confirma toda a versão. Grave Encounters aconteceu. Todos os atores estavam desaparecidos, o que, pensando bem, seria uma tragédia, né? Lançar uma coisa macabra dessa, com sofrimentos reais e mortes reais, para que o mundo inteiro pudesse ver. Ele disse que só lançou o filme porque sua produtora beirava a falência, e Grave Encounters foi a única saída que ele tinha para que isso não acontecesse. Bom, então com sua dúvida saciada, Alex precisa agora mostrar ao mundo que sua teoria procedia. O único jeito era, adivinhem, ir até o Canadá e entrar no maldito hospital. Acompanham Alex, Trevor Thompson, produtor dos filmes independentes de Alex, Tessa, atriz que faz os filmes de Alex, Jared, o cameraman, e Jennifer, a namoradinha de Alex.
Muito bem. Eles chegam no hospital burlando as leis locais de segurança, instalam câmeras de visão noturna em todos os andares e, claro, esperando o contato do usuário à morte espera, que combinou de encontrá-los dentro do prédio. Mas pessoas, vamos combinar uma coisa. Eu sei que a iPanic não é um nome lá tão criativo, nem nada. Mas a morte espera? Enfim, eles confiaram nisso e resolveram stalkear o prédio até que encontraram uma tábua de comunicação com os espíritos, conhecida outrora como Ouija, e resolveram brincar. Preciso dizer que deu merda? Preciso, né? Deu merda. Uma peça começou a se mover sozinha, sem ninguém interferindo, ou seja, era hora de dar tchau e finalizar o documentário que eles preparavam, até porque um vigia, que descobriu que o grupo estava no prédio, tinha acabado de desaparecer lá dentro. O quinteto estava apavorado. Quinteto que agora virou quarteto, porque uma força invisível e sobrenatural empurrou Jared pela janela, quer dizer, menos um. Agora, a curiosidade, a obsessão, se transforma em pavor e pressa para sair daquele lugar. Mas ora, a exemplo do que aconteceu em Grave Encounters, não havia mais portas. Os acessos para o lado de fora do prédio agora eram paredes intransponíveis. Não tinha para onde ir, nem mais o que fazer. O que é meio óbvio, né? Porque se você descobre que o prédio é mal assombrado e que pessoas morreram ali tentando provar essa teoria, por que diabos você vai para lá? Enfim, o grupo tem visões de espíritos perturbados que começam a persegui-los, e a correria faz Tessa se perder, ou seja, menos 2. Até que eles acharam que deram um jeito de sair do prédio, pegaram um carro rumo à estrada e voltaram ao hotel onde se hospedaram antes de ir pro prédio. Lembrando que agora só temos Alex, Jennifer e Trevor. Só que assim, eu acabei de falar que não tinha mais como sair dali. E eles não saíram. O terror era tão intenso que eles já estavam alucinando. E na verdade, eles nem chegaram perto de sair daquele lugar. Então quem nos aparece? Acho que o Celso Portioli? Não! Lance Preston ou Sean Rogerson, que não tinha morrido e que se prontifica a ajudar os 3 que sobraram, indicando caminhos pela tubulação escura do hospital. Sean não está nos melhores dias de sanidade. 9 anos se passaram e ele preso no prédio esse tempo todo, se alimentando de pequenos roedores, não tem como alguém não ficar louco. Ele virou um selvagem. O pessoal já chora por passar 2, 3 meses no Big Brother, uma casa de luxo. Imagine você 9 anos no hospital psiquiátrico abandonado, infestado de espíritos malignos. Pois bem, agora Sean conhece aquele prédio como ninguém, e se tinha alguém que pudesse indicar um caminho para saírem dali, esse alguém era ele. Kiba, você disse que não tinha como sair dali. Eu disse, mas toda regra tem a tal da exceção. Existe uma porta vermelha ali dentro que fisicamente não leva a lugar nenhum. Tipo, você simplesmente atravessa e continua no mesmo cômodo. Mas sobrenaturalmente, ela seria a única saída. Como a porta estava trancafiada com fortes correntes, a solução é buscar um alicate perdido pela equipe e voltar lá na porta, arrebentar a corrente e partir liberdade, certo? Errado. Nem tudo estava tão fácil quanto parecia. Os espíritos que conviveram ali por 9 anos com Sean Rogerson agora mandam nele, numa espécie de chantagem. Ou você me obedece, ou você morre. E uma dessas ordens foi para que ele matasse Trevor, o cameraman, ou seja, cerveja. Chiquiba, por que ele fez isso? Porque ele também queria sair daquele lugar, mas os espíritos só deixariam isso acontecer se ele recolhesse todas as fitas e tirasse a gravação do controle da equipe de Alex, fazendo assim um final ideal para Grave Encounters. Uma luta intensa é travada até que o prédio abduz Sean Rogerson, mas a loucura dele invadiu Alex, e esse sacou que seria esse final ideal, entre aspas. Uma vez que as correntes estivessem soltas, apenas uma pessoa poderia sair viva daquele lugar. Sean Rogerson tentou primeiro, mas tinha gente viva ali dentro ainda. E agora, como só sobraram Alex e Jennifer, o garoto mata sua namorada e agora sim, sendo o único sobrevivente, a porta se abre e Alex é um garoto livre. O garoto foi encontrado pelas autoridades no dia 5 de dezembro de 2011, completamente louco, e um ano depois, em outubro de 2012, Jerry Hartfield e Alex concedem entrevista dizendo que tudo o que aconteceu tanto em Grave Encounters 1 como em Grave Encounters 2, na verdade, sempre foi falso. Fenômenos Paranormais, ou Grave Encounters, é uma franquia de terror sobrenatural lançada em 2011 e 2012 e distribuída pela Tribeca. Na época em que o primeiro filme foi lançado, criou-se uma grande expectativa, pois alguns sites diziam que Grave Encounters vinha para desbancar o fenômeno atividade paranormal, coisa que não chegou nem perto de acontecer. A franquia adota o estilo falso documentário de gravação, o mesmo estilo de A Filha do Mal, O Último Exorcismo, Lake Mungo, Hack, entre outros. A crítica é equilibrada, mas tende a uma nota positiva. O IMDb registra 5.5 de média, ou seja, nota azul, e a bilheteria alcançou quase 15 milhões de dólares nas telonas. Bom, eu já assumi que atividade paranormal é meu ponto fraco. E quando eu soube que tinha um filme que prometia desbancar minha franquia favorita, ao contrário do que muitos fariam, eu gostei disso e criei a expectativa que não foi pouca por sinal. No fim das contas, Grave Encounters é uma franquia
boa. Pra falar a verdade, eu achei essa mescla com uma realidade ficcional uma coisa sensacional, de verdade. Pelo menos pra mim foi algo que eu nunca tinha visto. Esse tipo de filme de câmera em primeira pessoa, seja falso documentário ou found footage, leva muita polêmica onde é lançado. O uso da câmera em momentos de extremo pavor e desespero é meio questionado pelo pessoal que diz: ah, até parece que se isso acontecesse comigo eu ia ainda estar segurando uma câmera. E esse argumento é até válido. Eu tava preparando um vídeo sobre clichês nos filmes de terror e esse seria um tópico. O personagem nem sempre segura a câmera porque ele quer. Pelo menos em Grave Encounters, onde havia escuridão total, a câmera equipada com visão noturna, em certa parte, era a única forma de visão, ou seja, sem ela, o personagem estaria condenado ao breu total. Tentem relevar algumas coisas. Ah, comigo, Grave Encounters tem nota 7,5. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror e fiquem na paz. There's nothing.